Olá para todos e vamos a mais um estudo. Somente a Igreja Congregação Cristã tem a doutrina de Cristo? Ela tem a doutrina de Cristo? Eu devo ficar lá ou devo sair de lá? Tem muita gente saindo de lá. Por que será? A CCB não sabe discernir ou diferenciar o que é doutrina bíblica de cultura. O problema da CCB é teológico. É não saber interpretar a Bíblia por falta de estudá-la. A CCB é considerado uma seita, porque alguns de seus ensinos são heresias, mas alguns de seus ensinos não são heresias de perdição, não são destrutivas. A CCB tem uma doutrina destrutiva, pelo menos, que é o pecado para a morte. A adultério e fornicação, a pessoa ela é condenada, onde muitos já tiraram sua vida, onde muitos têm depressão, transtorno mental, tiveram suas vidas destruídas por causa disso. Então, esta é de perdição. Na Bíblia existem heresias de perdição e aquelas que não são de perdição. De perdição são aquelas que tiram a salvação da pessoa, como na Igreja Adventista, Testemunhas de Jeová, Mórmon, Catolicismo, Espiritismo e outras, onde suas heresias afastam as pessoas da verdade. Então, por que a CCB é uma seita? Porque tem ensinos que eles entendem como necessário para ser salvo. E tem as demais como seita porque não seguem as suas heresias. Vamos ver quais são, algumas delas, e explicar de forma resumida algumas só, porque o tempo é curto. O ósculo, o véu, a ceia com vinho fermentado, saudar com a paz de Deus, pecados perdoados no batismo, somente o batismo deles é correto, para ser salvo tem que batizar lá. Algumas dessas coisas não são necessárias para a salvação, por isso para eles nós consideramos como heresias, como ósculo e véu e a paz de Deus. São heresias porque não é necessário para a salvação. E eles têm como doutrina. E eles têm como doutrina porque nos tempos dos apóstolos, algumas dessas coisas que citei eram assim, como o ósculo, por exemplo. Mas era algo cultural e não doutrinário. É aí que eles tropeçam. No caso da CCB, é uma heresia porque eles têm essas coisas como necessário, ou seja, não sabem diferenciar doutrina de cultura. Os apóstolos se saudavam com o ósculo porque fazia parte e ainda faz parte da cultura judaica. Paulo mandou saudar com o ósculo porque fazia parte da cultura. Paulo não mandou saudar com o ósculo como regra de salvação. E para quem Paulo disse isso? Para os crentes da igreja primitiva, onde o ósculo fazia parte da cultura deles. E além disso, a saudação com ósculo era feita em qualquer lugar. A CCB só faz isso entre eles na igreja. E quando se encontram na rua, eles não fazem. Isso era uma cultura local, e não uma doutrina para ser salvo. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia, e mesmo assim não são coisas que salvam. Acompanhe o salvo, são para salvos. Para quem não é salvo, não serve para nada. O batismo é um banho d'água, e a ceia é um pão com suco, não vale nada. Outra coisa que não é doutrina, mas é uma heresia, é a saudação com a paz de Deus. Não a saudação em si, mas achar que outras estão erradas porque não saúdam com a paz de Deus, mas saúdam com a paz do Senhor. A CCB saúda com a paz de Deus, alegando que a paz do Senhor está errado, porque existem muitos senhores e Deus é um só. Isso demonstra a falta de conhecimento bíblico. Apenas um versículo é suficiente para cair por terra este erro grotesco da CCB.
Se eles alegam que existem muitos senhores, a Bíblia nos deixa claro que também existem muitos deuses. Paulo disse em 1 Coríntios 8,5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Pronto, caiu por terra. Sendo paz do Senhor ou a paz de Deus, se refere à mesma pessoa. O importante é que Deus sabe a quem você se refere. A saudação sempre houve nos tempos bíblicos e de acordo com a cultura local. Os judeus até hoje se saúdam com Shalom, Shalom Adonai. Em hebraico e em português é paz do Senhor. Outra heresia, os pecados são removidos no batismo. A CCB não tem nenhum conhecimento teológico, não sabe diferenciar um texto literal de uma metáfora, uma figura de linguagem. O batismo é literal e quando desce as águas, mas existem vários simbolismos que são figuras de linguagem, uma metáfora. Batismo purifica dos pecados? Não. A CCB se foca em Atos 2,38, na nossa tradução Almeida Revista Corrigida. Lá diz assim: Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. À primeira vista se dá a impressão que realmente precisa se batizar para ter os pecados perdoados. Mas nesse caso haveria contradição bíblica, pois a Bíblia diz que somente o sangue de Cristo nos purifica dos pecados. João 1, verso 7. Vamos ler esse mesmo versículo na tradução NVT, que fica bem mais claro. Pedro disse: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Primeiro se arrepende para que os pecados sejam perdoados, depois deverá se batizar. Isto está em conformidade com Atos 3, verso 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O pecado é perdoado quando se arrepende, não quando se batiza. O batismo não é para a remissão dos pecados. Isso anula o sacrifício de Cristo. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salvo. E o batismo da CCB é para a remissão dos pecados. Heresia pura, pura. Tem outras heresias, como o uso do véu, para Deus ouvir a oração, oração de joelho. O que faz Deus ouvir a oração é o coração puro, e não ter o véu na cabeça ou estar de joelho. Deus ouviu a oração do publicano estando em pé. E na questão do véu, Paulo diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu. 1 Coríntios 11, versos 14 e 15. E além disso, eles batizam em nome de Jesus 2 vezes. É uma heresia. E só o batismo deles que é válido. Outra heresia. A CCB diz que o batismo de outras igrejas não valem. Eles dizem que o correto é: em nome de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto em outras igrejas eles dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles dizem que não pode dizer eu te batizo, mas te batizo. Eles dizem que dizer eu te batizo é a carne que opera e o homem se põe na frente de Deus. A CCB comete 2 erros na interpretação do batismo da parte deles. Um erro de português e o outro teológico. Dizer te batizo ou eu te batizo dá na mesma, pois se refere à mesma pessoa. Se eu falar para alguém te batizo ou eu te batizo, sou eu do mesmo jeito. Não conhecem a língua portuguesa. Se for assim, o batismo de Jesus não foi válido, porque João Batista disse: eu vos batizo com água. Mateus 3, verso 11. Não apenas o de Jesus, mas de todos que foram batizados por João. Além de não conhecer a Bíblia, não conhecem a língua portuguesa. Eu tenho vários ensinos refutando a CCB. Veja na playlist CCB ou Congregação Cristã que você vai achar.
Dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.